Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho, e a você religioso que aqui adentrou o canal. Tenha certeza, eu vou contestar todo o sistema religioso. Claro que mais o livro Bíblia e o cristianismo, por viver em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, né? Quando criança ali somos levados a uma banheira fria de templo ou igreja por aí afora, a partir de então condenados sobre o duro jugo pesado, né? Um terror psicológico na criança, papai Cecil castiga, e a pessoa é condenada a passar uma vida inteira acreditando nessa farsa, nessa mentira, passa isso de geração em geração. Sabe, é assim que foi forjado o cristianismo. Mas isso porque lá no começo, né, muitas pessoas foram mortas ao fio da espada romana para acreditar em Jesus Cristo na marra. Na realidade, Jesus nunca existiu. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente que quer acreditar nessa porcaria por fim na força, né? Quer viver com essa muleta por toda a vida. E o pior, passa esse jugo, esse duro jugo, que é o sistema religioso, é a pior escravidão que tem. Passa isso para seus filhos, sua prole, né? A melhor coisa que você poderia fazer para a sua prole, para seus filhos, para deixar para a sua descendência, é exatamente libertá-los, deixá-los livres. E vocês fazem exatamente ao contrário. Põe uma corrente nos pés deles e amarra em um livro podre a um sistema religioso. Ele vai passar uma vida sendo escravo dessa gente perversa que criou as religiões, sabe? As religiões, minha gente, na realidade, homens criam deuses e não deuses criam homens. São milhares de livros sagrados, milhares de religiões, milhares de deuses ao redor da Terra e nenhum deus desse jamais se apresentou para toda a humanidade. O Deus que tem até preguiça de escrever são homens que escrevem para ele, né? Que coisa! Deus algum jamais se apresentou. E aí o povo hebreu também, né? Cria a divindade deles. É um povo que vivia no deserto, comendo poeira ali, de tenda em tenda, como nômades, sem terra, né? Ciganos. E aí criam a divindade, imagem e semelhança deles. Por que eu digo isso? Porque o Deus bíblico é perverso, é má. Quem disse que o Deus bíblico é bom, mente, não conhece a Bíblia, tá? E eu não vou nem explicar texto aqui. Basta você assistir outros vídeos meus ou tenha coragem e estude direitinho a Bíblia, sabe? Esse povo é bárbaro, primitivo do deserto, denominado a divindade que eles criaram de Senhor dos Exércitos. É uma conotação de guerra. Era só um pretexto que eles queriam para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar as criancinhas virgens, sabe? E levar todo o tesouro. E é por isso que o povo judeu é rico, né? Assim como o cristianismo, né? Que também cria o Jesus Cristo apenas para conter a guerra judaica, para fazer os judeus aceitarem, colocar então a trindade para isso, para dizer que o Deus do Novo Testamento é o do Antigo Testamento, Pai e Filho são um só, sabe? Ora ele é o Pai e o Pai é outro, e ora ele é o Pai e o Pai é ele. A mesma porcaria do caramba, sabe? Mas tudo isso foi forjado para quê? Para que os judeus seguissem, para que o cristianismo imperasse. E aí cria-se essa divindade lá nos concílios, principalmente o concílio de Nicéia, onde é forjado a Bíblia e o Novo Testamento. A partir de então dá-se nisso cruzados para matar, roubar, pilhar, destruir, fazer a mesma coisa que o povo hebreu, que o povo judeu. E que o Islã também fez depois, o filho mais novo dessa divindade, sabe? O Alá. Todos descendentes da mesma divindade desse Abraão, que por sinal era politeísta no primeiro capítulo da Gênesis. É o Deus El. Já no segundo capítulo é o Deus Yahvé, sabe? É uma divindade que, tendo criado tudo e todos, agora escolheu um povo eleito, para matar outros seres humanos que ele também próprio teria criado. Mas ele não tem o poder de estalar o dedo e fazer desaparecer aquelas pessoas. Ele quer ver o sangue escorrendo, porque esse Deus bíblico é perverso, sabe? Toda a Bíblia é sacrifício, é mortes, é chacinas, sabe? Muita perversidade, cara. Eu vou direto ao vídeo para não me estender demais, sabe? Mas 2020 veio e deu um pulo nos peitos dos crentes, sabe? Porrada de coisa acontecendo aí, ameaça de meteoro, ameaça nuclear da Rússia com os Estados Unidos. É, crente, o negócio tá pegando, sabe? O branco que você se vestiu não tava tão branco assim não. E o amarelo não trouxe tanto tesouro assim não, né? Pelo contrário, tem uma crise econômica aí, né? E quando sair dessa pandemia, aí é que vem o bicho vai pegar, né? E os pastores nem tem vergonha, continuam pedindo dinheiro. Os cabos escroto da porra, viu? Sabe por que a Bíblia é tão má, né? Porque o pessoal faz tanta maldade? Porque o crente tem sempre a certeza de que vai ser perdoado, sabe? Porque esse Deus bíblico é tão vaidoso que ele perdoa qualquer um que tenha estuprado, matado, roubado, pilhado, fazendo tudo que é desgraça. Ele perdoa, se for dele, aceitá-lo, aceitar esse Jesus, né? Também, né? Mas se o cara passar uma vida fazendo bem ao próximo e não acreditar nessa divindade, tá ferrado, vai pro inferno, que ele próprio criou para ferrar com você, e você diz que tem livre-arbítrio. Você nem sabe o que é livre-arbítrio, eu nem vou te explicar nesse vídeo aqui. Vou direto ao vídeo para não demorar muito tempo, tá, pessoal? Vou falar aqui sobre o tal do bode expiatório, né? O bode expiatório, eu vou explicar o que é o bode expiatório, mas quer dizer que eu vou falar disso por quê? Porque tem um vídeo do Odin Placebo,
O vídeo do Odin Placebo, ele dizendo que a culpa é do Satanás, né? Satanás, que nada mais é do que uma palavra que significa apenas acusador, assim como Lúcifer, o portador da luz, seria o próprio Jesus, né? Demônio é força ou impulso, diabo é adversário. São palavras, não é algum ser físico ou imaterial, assim como inferno, quando é traduzido, é apenas sepultura lá no hebraico. Quando vem para o grego, eles colocam o inferno de Hades. Ou seja, não tem céu, não tem inferno, não tem diabo, não tem Satanás, não tem demônio, não tem nada, é tudo mentira. Até porque a Igreja Católica inventou o Satanás para colocar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, os hebreus não têm a figura de diabo ou Satanás. Né? Tem uma figura chamada de Ibu, que é espírito desencarnado, trazia mais para o espiritismo. Então, pessoal, vamos direto ao vídeo, né? A gripe espanhola, né? Porque estão dizendo aí, eles querem sempre achar o bode expiatório, né? Aí estão dizendo que a China criou, né, esse vírus em laboratório, até o presidente dos Estados Unidos inventou uma bobagem dessa, né? A questão mais uma religião, né? Que é os conspiracionistas, né? Tem os terraplanistas, tudo religião, gente. Tudo para te manter atrelado. Aí o presidente dos Estados Unidos dizendo, por que eles falam isso? Para jogar a culpa na China, porque a China é comunista. Logo, é o demônio, é Satanás para eles, sabe? São os hereges, sabe? Eles têm um terrível medo do comunismo. Não sabe que o próprio Jesus seria comunista quando ele diz lá, né? O cara quer segui-lo, ele diz, vai dar tudo que tem ao próximo, né? E vem e me segue. Ele faz um ato ali socialista, comunista, sabe? Mas o crente não. O crente acredita em Jesus, sendo que a religião, o cristianismo, é de direita. Quando Jesus sobe, está sentado à direita de Deus Pai. Porque a esquerda está sempre a ralé. A esquerda é sempre o demônio, o Satanás. É aquele que está lá embaixo, na base da pirâmide, não tem direito sequer de reclamar. Seguir ditadores, como está aí a religião bolsonarista, né? Querendo jogar a culpa na China. Aí vem os religiosos jogando a culpa em quem? Em Satanás. Logo, a China é quem? Satanás. Né? Então vamos ao vídeo para não se alongar demais, pessoal. Eu vou mostrar para vocês que existiram várias epidemias durante a humanidade, muitas epidemias, e não foram da China, foram de países cristãos, mas eles não falam, né, que é Satanás, sabe? Não põem a culpa, agora querem achar bode expiatório quando tem algum interesse político, religioso por trás. Vamos lá, pessoal. A gripe espanhola no Brasil também foi marcada com negação da gravidade, negada pelos religiosos, né, e pelo presidente religioso, negação da gravidade, disseminação de boatos e a procura por um bode expiatório. Eu vou explicar para vocês aqui quem é o bode expiatório, né? Entenda como as epidemias ao longo da história, né, parecem ter o mesmo roteiro, são semelhantes. Antes do navio inglês Demerara atracar no Brasil, em setembro de 1918, a gripe espanhola ainda era algo longínquo, né? O que aconteceu a seguir teve o mesmo roteiro, bastante semelhante, né, com o que acontece hoje no Brasil com o combate à epidemia do Covid-19. Foi um roteiro bastante semelhante. O navio atracou ali primeiramente em Pernambuco, passou pela Bahia e foi para o Rio de Janeiro e disseminou a gripe espanhola no Brasil. O medo da contaminação, a negação da gravidade da doença, a disseminação de boatos, né, e a busca por um culpado também apareceram, né? E não só durante a gripe espanhola. O modo de reagir à peste na Europa no século XIV também teve semelhança com a epidemia atual. Porque a religião, eles têm que estar sempre colocando um culpado. Eles botavam a culpa nas bruxas pelas epidemias, sabe? E aí matavam as pobres mulheres, tomavam os bens, matavam a família toda para não deixar nada, né? Na Atenas antiga, no século IV, os estrangeiros foram culpados por espalhar uma doença até hoje não identificada. Na Idade Média, os judeus, os pacientes com hanseníase, né, então conhecida como lepra, e as bruxas foram culpadas pela disseminação da peste. Durante a epidemia da febre amarela, inclusive as bruxas, foram 720 anos de Inquisição Católica matando pessoas, sabe, acusando de bruxaria, de herege, sabe? Tudo que acontecia era culpa das bruxas, né? Se a pessoa fosse canhoto, eles mandavam matar, diziam que era coisa do demônio, né? Na Idade Média, os judeus, os pacientes de hanseníase, então conhecido como lepra, e até mesmo as bruxas eram culpadas pela disseminação da peste. Durante a epidemia da febre amarela na Malásia, nas cidades italianas do século XIX, os responsáveis da malária nas cidades do século XIX italianas, os responsáveis eram os espanhóis, alemães ou pessoas de outras cidades italianas, né? Isso demorou muito tempo para ele se reunificar de novo, né?
Já na época da gripe espanhola no Brasil, tinha declarado guerra, o Brasil tinha declarado guerra à Alemanha. Ameaçaram os rumores, começaram os rumores de uma doença, que uma doença era, na verdade, uma arma alemã. A afirmação chegou, inclusive, a ser vinculada na revista humorística O Careta, no Rio de Janeiro. Então, pessoal, vamos aqui ver o que é o bode expiatório, para não se alongar demais, sabe? Isso eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e canibalismo. Um livro de fantasias de um religioso que o crente acredita porque está dentro da Bíblia, né? Cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, devolve vivo, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, dragão de 7 cabeças. Lá tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, carruagem de fogo, jumento, né? Que fala, como falei, e também tem a Virgem Mary que casada deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, sabe? Tudo isso, fantasias dentro desse sistema religioso, que é um absurdo, né? Então, pessoal, vamos ver aqui o que é o bode expiatório. O bode expiatório é um animal que era apartado, separado do rebanho e deixado só na natureza selvagem como parte das cerimônias hebraicas do Yom Kippur, o dia da expiação, ou seja, o dia de pagar os pecados, né? De se purificar. Na época do Templo de Jerusalém, este rito é descrito no livro da Bíblia, Levítico capítulo 1. Dois bodes eram levados juntamente com um touro ao lugar do sacrifício como parte do corbanote do Templo de Jerusalém. No templo, os sacerdotes sorteavam um dos bodes, um era queimado em holocausto no altar de sacrifício com o touro, junto com o touro. O segundo tornava-se o bode expiatório, pois o sacerdote punha a mão, colocava a mão sobre, né, a cabeça do animal e confessava todos os pecados do povo de Israel. Posteriormente, o bode era deixado ao relento da natureza selvagem, levando consigo os pecados de todo o povo de Israel, né, para serem reclamados pelo anjo caído, o anjo Azazel. Na visão cristã, na teologia cristã, a história do bode expiatório no Levítico é interpretado como uma prefiguração simbólica do alto sacrifício de Jesus, já que ele é o cordeiro, né? Que chama a si os pecados da humanidade, tendo sido expulso da cidade sob ordem do sacerdote. Tipologicamente, o bode expiatório é a figura do Messias, que fora enviado ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás. Né? Aqui tudo você vê que é tudo fantasia, né, desse povo aqui, sabe? Que criava essa divindade. Veja só como o Deus bíblico, ele sempre adorou sacrifício até humano, mas muito sacrifício animal, adorava o cheiro da carne. E as pessoas pagavam os pecados sacrificando o pobre animal. Né? E ali a tipificação que colocaram para o Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que seria sacrificado para levar os pecados da humanidade. Veja só, né? Jesus nunca existiu. Veja o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22 ao 23. E quase todas as coisas segundo a lei criada pelo povo judeu, pelo povo hebreu, né, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja só, né, que coisa absurda. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício melhor do que estes. Veja só, né? Que absurdo. Vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal, um vídeo aqui do Odin Placebo. Né? Por que eu digo Odin Placebo? Primeiramente eu quero explicar para vocês o que é placebo. Placebo é substantivo masculino, preparação neutra, isso segundo a medicina, preparação neutra, quanto a efeitos farmacológicos, ministrada em substituição de um medicamento original, com a finalidade de suscitar ou controlar as reações genéticas da natureza psicológica que acompanha tal procedimento terapêutico, ou seja, uma fraude, né? É um medicamento usado como ali para
como que enganar mesmo, sabe? Aí veja o que diz o Odin Placebo, né? Que ele se autocolocou como um semideus, né? Então Odin Placebo. Enquanto o vídeo abre aqui, pessoal, deixa eu ver. Abriu. Vamos ver o que diz aqui o Odin. Minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Olha aí. Colocando o bode expiatório. O bode expiatório é Satanás, né? Satanás que nada mais é do que palavra. Como falei, Lúcifer é portador da luz, Satanás é acusador e demônio, força, impulso, diabo, adversário. Não é para ter medo de nada disso, gente. Nem inferno, tampouco inferno. Isso não existe, isso é uma grande mentira. Você imagine um pai, sabe? Um pai que é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo, está vendo tudo. Que tipo de pai deixa uma criança ser estuprada, morta, esquartejada, vendo aquilo acontecer e não faz nada? Se ponha como pai, você ser humano, sabe? O que você faria? Você ficaria vendo tudo isso, sabe? E depois ainda a pessoa ainda vem agradecer essa divindade, dizer que isso é bom, dizer que é um Deus poderoso. O Jesus se põe como a verdade, né? Só a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Conhecereis a verdade e se libertarás. Mas qual seria essa verdade? Sabe? Eu acho que a verdade, gente, não é um ser, é o próprio nome verdade, sabe? A verdade, quando você vai na palavra verdade mesmo, você descobre que todo o resto da Bíblia é mentira. O Jesus se põe como a verdade, como se ele nem existiu. Que verdade é essa que é falsa, né? Então vamos lá, ao Edir Placebo, ele diz aqui que Satanás trabalha com a dúvida. Olha, essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Eu discordo. Primeiro que Satanás não existe. Quem trabalha com medo, colocaram o Satanás dentro da Bíblia foram vocês, religiosos. Vocês colocaram Satanás lá para as pessoas terem medo. Então agora você está transferindo o medo, dizendo que o medo da epidemia, que é real, é culpa de Satanás. Mas você põe as pessoas com medo de Satanás. Então você veja só a jogada da igreja. Uma coisa que é real, que é para se ter medo mesmo, até porque o medo é um instinto humano de proteção, né? Sem o medo você está ferrado. O medo é um alerta que te dá para você tomar cuidado, sabe? É o teu corpo te avisando. Mas um medo que é real, ele diz para não ter medo. Mas quer que as pessoas tenham medo de Satanás, sabe? E a única coisa que faz você se proteger de Satanás é você frequentar a igreja, é dar o dízimo, é você acreditar na divindade deles, sabe? Aí ele agora joga a culpa em Satanás. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. Satanás apavora as pessoas, né? Apavora as pessoas. E a única solução para se libertar de Satanás, do medo que é imaginário, é correr para a tua igreja e dar o dízimo. E quando as pessoas ficam apavoradas, quando as pessoas ficam com medo, quando as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis a qualquer ventinho que tiver é uma gripe, é uma pneumonia para elas. Muitas pessoas estão dando entrada nos hospitais só porque tem medo de pegar o coronavírus. E quando elas... O interessante é que essas pessoas são religiosas, né? Seu Macedo. Essas pessoas são religiosas. Enquanto que está em Tiago lá, capítulo 5, né? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, porque as pessoas estão correndo para o hospital, lotando os hospitais. Não era para estar na sua igreja, inclusive você queria a sua igreja aberta, né? Disseminar o vírus aí. Outrora passava carro de som aqui anunciando todo tipo de cura da sua igreja, né? Tá tudo quieto, tudo calado, sabe? Vocês curavam as pessoas na igreja. Você diz curar. No entanto, você não cura a sua calvície, nem tampouco, né? A artrite do seu dedo torto, né? Acredito que deve ser artrite, né? Vão no hospital, elas acabam contraindo uma enfermidade que não tinham. Então, por favor, põe a cabeça no lugar. Põe a cabeça no lugar, né?
Pôr a cabeça no lugar é não ter medo da doença, sabe? É pôr a cabeça no lugar. Olha só, eles invertem tudo, sabe? Nós não temos que temer absolutamente essa maldição que corre pelo mundo, que se chama, não coronavírus, mas dúvida. Olha só. Ele diz que o que corre pelo mundo não é o coronavírus, é dúvida. O que é que esse Senhor vai dizer aqui para as famílias das pessoas que tiveram seu ente querido levado por esse vírus, né? E pessoas que, pode ter certeza, seu placebo, eram sim cristãs, sabe? A grande maioria cristã. Eu acredito que se tiver ateu no meio, deve ser um ou outro ali. Mas a grande maioria cristã. Mas quando acontece com vocês dizem que foi vontade de Deus, sabe? Tá te testando quando acontece uma doença, para testar sua fé. Mas quando é com ateu, é castigo, né? Só o que disse o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo. Apóstolo Paulo, que nunca existiu nas páginas da história. O Espírito Santo deu a ele essa direção, essa inspiração. E ele falou o seguinte: ele disse, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pois bem. Então o seu suposto apóstolo Paulo está dizendo aqui que, né, não atentei para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, que não veem, né? Porque fica atento nas coisas que não veem. Ou seja, o vírus não é visto a olho nu, né? Então, está dizendo aqui que o vírus é eterno, sabe? Que não morre. Então nós temos que atentar nas coisas que são eternas. Nós temos que prestar atenção. Atentar quer dizer prestar atenção nas coisas que são eternas, não nas coisas que são passageiras. Porque as coisas passageiras vão ficar por aí. Ele está dizendo que a epidemia é passageira, sabe? Mas o próprio texto está dizendo que as coisas que não se veem e o vírus não é visto a olho nu, sabe? Este também é eterno, ele também não vai ser passageiro, tá bom? Assim, pode até ter o controle, a vacina, mas o coronavírus, a família dos coronas, sempre existiu e vai sempre existir na humanidade. O que temos que fazer, e vai evoluir sempre, uma prova da evolução das espécies. O vírus é uma prova disso. Ele evolui, ele muta, sabe? E ele não vai acabar, ele vai mutar, e o que nós, seres humanos, temos que fazer é avançar na ciência, fechar as igrejas, abrir mais escolas e sempre estar atento à ciência, para que cada vez que surja, né, algum tipo de enfermidade para flagelar a humanidade, nós venhamos ali com a solução exata, que vai ser a vacina, sabe? Não a fé não cura bosta nenhuma. Como diz a própria palavra, passageira. São apenas momentos, mas as que são eternas, são eternas. São eternas. E uma das coisas que mais tem levado pessoas à morte, especialmente ao suicídio, não é que a depressão mate, mas as pessoas, por causa da depressão, ouvem uma voz do inferno, do além. Primeiramente, eu quero dizer que muitos pastores se suicidaram. O ano passado, o ano atrasado, sabe? Vem se matando. Por que será? Será que porque esses pastores tinham uma fé imensa e acabaram descobrindo que é tudo uma fraude? Que Jesus Cristo nunca existiu? Que nunca existiu Deus algum? Sabe? E aí está o perigo. Se a pessoa não tem cabeça para entender isso, sabe? Acontece isso, suicídio. A tal da depressão que ele diz, né? Que ele vai dizer aqui que é a depressão lá do inferno, que diz, olha, não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você, você é um caso perdido, morre de uma vez, acaba com as suas pessoas, por causa da depressão, ouve uma voz. Está dizendo que as pessoas, por causa da depressão, ouvem uma voz. Isso é esquizofrenia, meu amigo. Tá? Isso não é depressão, não. Isso é esquizofrenia, que é o que os crentes religiosos sofrem, sabe? E que vocês, né, causam essa esquizofrenia nas pessoas. Quando o cara diz que está ouvindo voz, está vendo anjo, rodopiando pela igreja, caindo pelo chão, não é uma pessoa normal. Não diga que é normal não, porque não é não.
comendo capim, bebendo gasolina, sabe? Tirando do seu suor e sustentando esses caras, sabe? Não diga que é normal, porque não é normal, não. As igrejas estão fechadas aí, é a prova que não existe cura, nunca existiu cura alguma. É uma grande mentira. Todos esses anos pregados de mentira, quebrando óculos, levantando o pessoal da cadeira de roda, sabe? Uma grande fraude. Eu não sei como que um país apoia um presidente que se ajoelhou perante um charlatão, né? Apoia tanta bandidagem, tanta escrotagem, sabe? Charlatanismo. Como que pode isso? Isso tem que acabar, isso vai acabar um dia. Não é possível, sabe? Essas pessoas enganam milhares de seres humanos. Do inferno, do além, lá do inferno. Inferno é sepultura, nunca existiu, diz, gente. olha, não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você. Você é um caso perdido. Morre de uma vez, acaba com a sua vida, você vai descansar. Essa maldita depressão tem levado muitas pessoas à morte. Pois é. Ainda ontem, eu fui cortar o cabelo e o cabeleireiro lá, muito religioso e tal, ele começou a entrar no assunto, sabe? Aí ele foi e disse, rapaz, se não existe nada, é melhor morrer. Você veja a cabeça do religioso como é. A cabeça do religioso, eu disse, rapaz, é o seguinte. Não, ele disse, não, porque eu poderia ser um cara mau, eu era assim, quando era mais novo, eu fazia isso, fazia aquilo, e foi a religião que me... Aí quase que eu dizia assim, tu foi domado então, né? Bicho perigoso, foi domado, sabe? Mas eu me contive. Falei, é o seguinte, rapaz, se você, para não morrer, precisa acreditar em alguma coisa, então fique dentro da sua crença, sabe? Mas eu acredito que não se precisa disso, não. É muito pelo contrário. Ele disse, não, as pessoas só são boas porque acreditam em Jesus, porque tem Cristo. Isso é uma grande fraude, uma grande mentira, minha gente. Ninguém precisa de religião para ser bom, não. Esses caras que estão dentro da igreja aí que dizem, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo, lá na índole dele, ele continua do mesmo jeito. Sabe? Ele só se esconde agora detrás da Bíblia. Né? E para não virar bicho solto, é melhor que ele esteja lá mesmo, sabe? Né? Digamos que seja ali a prisão, a jaula dele ali, sabe? Porque eu não acredito em pessoas que dizem, né, eu melhorei por causa de religião, não. Você melhora quando você toma vergonha na sua cara e descobre que o que você está fazendo não é correto, não é certo, com outros seres humanos. É muito pelo contrário, o ser humano, né, o ateu, ele sabe que a vida é única e é por isso que ele não prejudica, não faz mal a outra pessoa. Aquilo que não quer para si, não quer para o outro. Porque sabe, respeita a vida e respeita o direito das outras pessoas de viverem e serem felizes também. Não atrapalha a vida de ninguém, mas o crente atrapalha a vida de todo mundo, sabe? E até por conta da própria religião, empurrando essa bosta, briga dentro de casa com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, sabe? Por conta de religião. Mas ele se apoia na Bíblia, né? Diz que o irmão, o pai, se contrariá-lo é Satanás. Isso porque em Mateus capítulo 10, 34, o tal do Jesus Cristo, que nunca existiu, os caras colocaram essa porcaria lá para fazer a cabeça das pessoas. Ele próprio diz, não cuidei que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer fogo, guerra e espada. Vem pôr em dissensão o pai contra o seu filho, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos de um homem serão seus próprios familiares. E eles entram em atrito uns contra os outros por conta de quê? Da Bíblia. De um livro podre, nojento, escroto, que não serve para bosta nenhuma. Só tem trazido dissensão. Todos os livros religiosos, crente. É aquilo que eu digo, eu falo mais aqui do cristianismo, porque vivo numa porra de um país escroto cristão, que querem empurrar essa bosta de goela dentro. Desde criancinha. Se você não tiver muita inteligência, muita capacidade, muita força de vontade para estudar e se libertar disso, você está ferrado. Muita gente aí já está condenada, vai passar a vida acreditando nisso mesmo. Não tem saída para eles. Sabe? A mente já foi completamente cauterizada. Infelizmente. Vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas epidemias para mostrar que isso aqui não é coisa de agora não, gente. Isso não é coisa de agora não. As epidemias sempre aconteceram na humanidade. Não é final de tempos, não é final de mundo, né? Jesus não está voltando porque ele não foi para lugar algum, sabe? É uma criação dos romanos. Até a própria Bíblia eu já mostrei diversos textos onde mostra que ele era para voltar naquela época, porque era para aquele povo acreditar naquela época, para dar-se início ao cristianismo, que as pessoas tinham que ser obrigadas ao fio da espada a acreditar. Veja só, a peste bubônica, né, matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, entre 1333 e 1351. Isso por quê? Sabe por quê? Porque a igreja, né, mandou matar os gatos. E quem transmitia a peste eram os ratos. Né? Matou matar os gatos, acusando os gatos de serem instrumento do diabo, bruxaria. Quem tinha um gato, criava um gato dentro de casa, era bruxa. Aí ia lá, matava ela, matava o pai, matava
né? O marido matava os filhos. Por quê? Porque para não deixar os bens, matava todos e tomava-lhes os bens. É por isso que a igreja é podre de rica, é vestida de ouro, sabe? Veja outra, vamos ver outra. São inúmeras. Cólera. A cólera, centenas de milhares de mortos entre 1817 e 1824. Tuberculose, 1 milhão de mortos entre 1850 e 1950. 1 milhão de mortos em 100 anos. O bacilo de Koch. E graças à ciência hoje temos a cura, né? Varíola. A varíola matou 300 milhões de pessoas, 300 milhões de mortos entre 1896 e 1980. E o teu Deus nunca deu a cura para nenhuma dessas doenças. Foi a ciência, foi o ser humano que foi lá atrás, batalhou, estudou, né, pesquisou, testou e comprovou e curou essas pessoas, sabe? Isso aqui não foi na China não, né? Não é o bode expiatório China não. Gripe espanhola, 20 milhões de pessoas mortas entre 1918 e 1919. Em um ano só, 20 milhões de pessoas mortas, sabe? Inclusive aqui no Brasil. Tifo, a febre tifo, né? Ou tifoide. Tifoide crente, né? 30 milhões de mortos, Europa Oriental e Rússia entre 1918 e 1922. Febre amarela, 30 mil mortos na Etiópia entre 1960 a 1962. Sarampo, 6 milhões de mortos por ano até 1963. 6 milhões de mortos por ano até 1963, quando finalmente, né, descobriram a vacina. A ciência descobriu a vacina. Malária, 3 milhões de mortos por ano desde 1980. Ainda morre gente por malária. AIDS, 22 milhões de mortos desde 1981. Gripe russa, né, ou H2N2, 1,5 milhões de mortos entre 1889 e 1890. Gripe asiática ou H2N2, até 2 milhões de mortos entre 1957 e 1958, em um ano só, 2 milhões de mortos. Gripe Hong Kong, H3N3, até 3 milhões de mortos entre 1968 e 1900, em um ano só, 3 milhões de mortos pela gripe de Hong Kong, o H3N2. Todos da mesma família do corona, né? Gripe suína, 17 mil mortos entre 2009 e 2010, H5N1. A gripe aviária H5N1 também, né? Matou 1,5 milhões de aves, né? Isso aqui se referindo já aos animais. E por aí você vê a quantidade e muito mais outras, né, epidemias, pestes, pragas que têm acontecido ao longo da história e dizimado a humanidade, sabe? Aí o camarada vem dizer que não, porque foi a China que criou, né? Nenhum desses países aqui foi da China não, né? Foi a China não.
Aí surgiu agora na China, aí é o bode expiatório, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.